E se eu te dissesse que existe uma mulher de 26 anos, que nunca se permitiu amar, que construiu muros tão altos ao redor do coração que nem ela mesma conseguia mais enxergar lá dentro? Esta é a história de como um homem conseguiu derrubar essas barreiras e mostrar que o amor verdadeiro não deveria causar medo, mas sim fazer você se sentir mais forte do que nunca. Me conta aí nos comentários de onde você está assistindo. E não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para me ajudar a continuar trazendo essas histórias incríveis para vocês. Letícia Santos observava o reflexo da manhã carioca nas janelas espelhadas do edifício comercial na Barra da Tijuca, onde trabalhava há 4 anos como assistente administrativa. Aos 26 anos, ela havia construído uma rotina meticulosa que funcionava como uma armadura contra qualquer imprevisto emocional. Cada dia começava às 6 da manhã com uma corrida pela orla, seguida de um banho rápido, café preto sem açúcar e o trajeto calculado até o escritório. Letícia, você tem planos para o fim de semana? Miguel do marketing se aproximou de sua mesa pela 3ª vez naquela semana, o sorriso esperançoso estampado no rosto bronzeado. Tenho sim. Ela nem levantou os olhos dos relatórios que organizava com precisão militar. Preciso terminar isso aqui. Miguel suspirou, as mãos se mexendo nervosamente. Você sempre tem algo para terminar. Quando foi a última vez que você se divertiu de verdade? Letícia finalmente o encarou, os olhos castanhos firmes e distantes. Diversão é uma ilusão perigosa, Miguel. Prefiro a realidade dos fatos e números. Era mentira, é claro. Ela lembrava perfeitamente da última vez que se permitira sonhar, aos 19 anos, quando ainda acreditava em contos de fada e finais felizes. Até presenciar o pai abandonar a família durante uma madrugada chuvosa, levando apenas uma mala, e a dignidade da mãe junto. Até ver sua irmã Sofia se destruir em relacionamentos tóxicos, sempre escolhendo homens que prometiam o mundo e entregavam apenas migalhas de afeto. Um dia você vai se cansar de viver nessa bolha, Miguel murmurou, afastando-se derrotado. Letícia voltou a digitar, os dedos dançando sobre o teclado com eficiência robótica. Sua mesa era um santuário de organização, cada pasta em seu lugar, cada documento arquivado por data e importância, assim como sua vida, assim como seu coração, trancado a 7 chaves em um cofre que ela própria havia forjado. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Assistência administrativa, Letícia Santos. Senhorita Santos, preciso que prepare a sala de conferências principal para amanhã às 10 da manhã. O diretor-geral da empresa estará aqui para uma reunião estratégica. A voz da senhora Helena, gerente de recursos humanos, carregava uma urgência incomum. Rafael Costa? Letícia sentiu algo estranho se mexer no estômago. Ela havia ouvido falar do jovem CEO que assumira o controle da empresa familiar aos 28 anos, transformando-a em um império. Foto nas revistas de negócios, perfil no LinkedIn com milhares de seguidores, mas nunca o havia visto pessoalmente. Exatamente. E Letícia, seja especialmente cuidadosa com os preparativos. Ele é muito exigente. Quando desligou o telefone, Letícia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Porque a simples menção daquele nome havia provocado tal reação? Ela balançou a cabeça, expulsando pensamentos desnecessários. Era apenas mais um executivo poderoso que passaria pela filial carioca como um furacão, deixando todos correndo atrás de suas demandas. Não poderia estar mais enganada. Na manhã seguinte, Letícia chegou ao escritório 1 hora mais cedo. Havia passado a noite verificando cada detalhe da sala de conferências, a temperatura do ar-condicionado, a posição das cadeiras, a qualidade do café que seria servido. Sua natureza perfeccionista não permitiria nenhum deslize. Enquanto ajustava o último arranjo de flores na mesa de reuniões, ouviu passos firmes ecoando pelo corredor. Algo no ritmo daqueles passos fez seu coração acelerar inexplicavelmente. Ela se virou em direção à porta, quando uma presença magnética preencheu o ambiente. Rafael Costa não era apenas um homem bonito. Era uma força da natureza. Alto, com ombros largos que preenchiam perfeitamente o terno italiano cinza escuro,
cabelos castanhos ligeiramente ondulados e olhos verdes que pareciam decifrar segredos. Mas foi o sorriso que a desarmonizou completamente. Genuíno, caloroso, direcionado exclusivamente para ela. Você deve ser Letícia Santos. A voz era grave, com um leve sotaque mineiro que suavizava a autoridade natural. Ouvi dizer que devo a você a organização perfeita desta reunião. Letícia sentiu as palavras se embaralharem na garganta. Nunca havia experimentado tal reação diante de um homem. É meu trabalho, Sr. Costa. Rafael, ele corrigiu, se aproximando com passos lentos e deliberados. E pelo que vejo, você faz seu trabalho com uma dedicação impressionante. Os olhos verdes a estudavam com uma intensidade que fez Letícia se sentir completamente exposta, como se ele pudesse enxergar através da armadura cuidadosamente construída ao redor de seu coração. Ela lutou para manter a compostura profissional. Obrigada, Sr. Rafael. O nome saiu hesitante de seus lábios. Se precisar de mais alguma coisa, na verdade, preciso. Ele se posicionou diante dela, eliminando qualquer possibilidade de fuga. Gostaria de jantar comigo hoje à noite. O mundo pareceu parar. Letícia piscou várias vezes, certa de que havia ouvido errado. Desculpe. Jantar hoje à noite. Conheço um lugar incrível no Santa Teresa. Rafael sorriu novamente e ela notou uma pequena covinha no lado esquerdo do rosto. Tenho algumas ideias sobre otimização de processos que gostaria de discutir com você. Comigo? A voz saiu mais aguda do que pretendia. Mas eu sou apenas uma assistente administrativa. Letícia. Ele pronunciou seu nome como se fosse uma oração. Você é muito mais do que imagina, aceita? Todas as sirenes de alarme em sua mente dispararam simultaneamente. Isso era exatamente o tipo de situação que ela evitava há 7 anos. Homens poderosos, charme irresistível, promessas veladas. Era o roteiro perfeito para uma tragédia anunciada. Mas havia algo nos olhos verdes de Rafael que a hipnotizava. Uma sinceridade que ela jamais havia encontrado. Uma intensidade que fazia seu coração bater em ritmos desconhecidos. Ela engoliu em seco. Não costumo misturar trabalho com vida pessoal. Então será estritamente profissional. Ele mentiu descaradamente, o sorriso se alargando. Às 8, no aprazível. Mandarei um carro buscar você. Antes que pudesse protestar, Rafael se afastou em direção à porta. No último segundo, se virou com uma expressão que fez o estômago dela dar cambalhotas. E Letícia, use algo bonito. Você merece se sentir especial. Quando ele desapareceu pelo corredor, Letícia se deixou cair na cadeira mais próxima, o coração martelando descontroladamente no peito. Pela primeira vez em 7 anos, as muralhas ao redor de seu coração haviam tremido. E isso a aterrorizava mais do que qualquer coisa no mundo. O vestido chegou às 6 da tarde. Um modelo azul marinho elegante, com tecido que acariciava a pele como seda líquida. Letícia o segurou contra o corpo diante do espelho, sem conseguir acreditar que Rafael havia não apenas lembrado de enviá-lo, mas escolhido exatamente seu tamanho e estilo preferido. Como ele poderia saber? Você enlouqueceu completamente, murmurou para seu reflexo, passando os dedos pelos cabelos castanhos que caíam em ondas naturais até os ombros. Isso é exatamente o que você jurou nunca fazer. Mas mesmo enquanto a razão gritava alertas, suas mãos já deslizavam o vestido pelo corpo. Ele se ajustava perfeitamente, realçando curvas que ela sempre escondera sob roupas comportadas. Quando aplicou um pouco de batom vermelho, o único que possuía e raramente usava, mal reconheceu a mulher no espelho. O carro chegou pontualmente às 7h30. Durante o trajeto pelas ruas movimentadas do Rio, Letícia tentou ensaiar desculpas para sair mais cedo do jantar. Estratégias de escape, formas de manter a conversa estritamente profissional. Mas quando chegou ao aprazível e viu Rafael esperando-a na varanda com vista para a Baía de Guanabara, todos os planos evaporaram. Ele usava uma camisa branca que contrastava com a pele bronzeada, os cabelos ligeiramente bagunçados pelo vento carioca. Quando seus olhos se encontraram, o sorriso que ele lhe dedicou foi tão intenso que ela sentiu as pernas vacilarem.
Você está deslumbrante, ele disse, se aproximando para puxar sua cadeira. O perfume masculino, madeira e especiarias invadiu seus sentidos. Rafael, eu preciso deixar claro que... Ela começou, mas ele a interrompeu com um gesto suave. Que tal aproveitarmos a vista primeiro? Ele indicou o panorama espetacular que se estendia diante deles. O rio à noite é uma das coisas mais belas do mundo. Letícia seguiu seu olhar, observando as luzes da cidade cintilando como estrelas terrestres, o Cristo Redentor iluminado ao longe, a lua refletindo na água escura da baía. Era verdadeiramente mágico. Você vem aqui frequentemente? Perguntou, tentando manter o tom casual. Apenas em ocasiões especiais. Rafael serviu vinho tinto em suas taças, os dedos roçando brevemente os dela durante a troca. E esta noite, definitivamente, é especial. O jantar transcorreu como um sonho perigoso. Rafael fez perguntas sobre sua vida que ninguém jamais havia feito. Seus autores brasileiros favoritos, seus sonhos abandonados de estudar literatura na UFRJ, as pequenas coisas que a faziam sorrir. E para seu próprio horror, Letícia se descobriu respondendo com uma honestidade que há anos mantinha enterrada. Literatura, então, ele murmurou, os olhos fixos em seu rosto. Por que abandonou esse sonho? Sonhos são luxos que nem todos podem se dar ao... A resposta saiu mais amarga do que pretendia. Ou são necessidades que fingimos não ter para nos proteger da decepção. A observação foi tão certeira que Letícia sentiu como se ele tivesse tocado uma ferida exposta. Você não me conhece, Rafael. Ainda não, ele concordou, se inclinando ligeiramente para a frente. Mas gostaria muito de conhecer. Quando ele sugeriu que fossem para seu apartamento, continuar a conversa com uma vista ainda melhor, todos os alarmes em sua mente dispararam novamente. Mas havia algo na forma como ele a olhava, como se ela fosse a única mulher no universo, que desarmou todas as suas defesas. Letícia, ele disse suavemente, percebendo sua hesitação. Se você não quiser ir, eu entendo completamente. Mas saiba que não tenho segundas intenções. Quero apenas mais tempo com você. A sinceridade na voz dele foi sua perdição. 1 hora depois, ela estava na varanda do apartamento dele em Ipanema, os pés descalços afundando no tapete macio, observando as ondas quebrarem na praia sob a luz da lua. O som do mar misturado com a proximidade masculina criou uma atmosfera de intimidade que ela jamais havia experimentado. Obrigado, Rafael murmurou atrás dela. Por quê? Por aceitar vir, por usar o vestido, por me permitir conhecê-la melhor. Ele se posicionou ao lado dela, tão próximo que ela podia sentir o calor irradiando de seu corpo. Você é ainda mais extraordinária do que imaginava. Quando Letícia se virou para responder, encontrou os olhos verdes estudando seu rosto com uma intensidade que a fez esquecer de respirar. Lentamente, como se desse tempo para ela recuar, Rafael ergueu a mão e acariciou sua bochecha. Posso beijá-la? A pergunta foi como um raio atravessando sua alma. Nenhum homem jamais havia pedido permissão. Nenhum havia tratado sua resposta como algo precioso. Em vez de palavras, ela se ergueu nas pontas dos pés. O beijo foi uma revelação. Suave no início, depois mais profundo, como se eles estivessem conversando através do toque. Rafael a beijava como se tivesse toda a eternidade, como se ela fosse algo sagrado, que ele havia esperado a vida inteira para encontrar. Quando se separaram, Letícia estava tremendo. Fica comigo esta noite, ele sussurrou contra seus lábios. Não porque você deve, mas porque quer. E pela primeira vez em 7 anos, Letícia Santos escolheu o desejo em vez do medo. Letícia acordou com raios dourados de sol acariciando seu rosto. Por um momento confuso, não reconheceu o ambiente. Lençóis egípcios macios, o som distante das ondas, uma cama imensa com vista para o mar de Ipanema. Então, as memórias da noite anterior retornaram como ondas quentes, fazendo seu corpo inteiro corar. Rafael havia sido indescritível, cuidadoso, reverente, como se estivesse descobrindo algo precioso. Ele havia adorado cada centímetro de sua pele, com uma paciência que a fez chorar de prazer e emoção. Sua primeira vez havia sido perfeita, não apenas fisicamente,
mas emocionalmente. Ela se sentira vista, desejada, amada. Bom dia, linda. A voz grave ecoou do outro lado do quarto. Rafael estava na cozinha americana, usando apenas shorts, preparando café. A visão do torso nu fez seu estômago dar voltas. Eu deveria ir para casa, ela murmurou, puxando o lençol para cobrir o corpo. Tenho trabalho. Cancelei suas reuniões de hoje. Ele se aproximou da cama carregando uma bandeja com café, frutas tropicais e pães quentinhos. E as de amanhã também. Você não pode fazer isso. Letícia se sentou abruptamente, os olhos arregalados. Posso e fiz. Rafael depositou a bandeja na cama e se sentou ao lado dela, os dedos acariciando seu braço nu. Quero você só para mim por alguns dias. Podemos? A pergunta saiu quase vulnerável, e Letícia percebeu que este homem poderoso estava, de alguma forma, se colocando em suas mãos. A sensação era aterrorizante e embriagante ao mesmo tempo. Rafael, eu não faço esse tipo de coisa. Eu sei. Ele beijou seu ombro delicadamente. É exatamente por isso que é especial. Os 3 dias seguintes transcorreram como um sonho febril. Rafael não apenas cancelou todas as suas reuniões, mas transformou seu apartamento em um refúgio do mundo exterior. Eles fizeram amor de manhã, tarde e noite. Rafael ensinando seu corpo a sentir prazeres que ela nem sabia que existiam. Mas foram os momentos entre a paixão que mais a desarmonizaram. Rafael cozinhava para ela, revelando uma habilidade aprendida com a avó mineira após a morte precoce dos pais. Suas mãos tão seguras nos negócios eram igualmente hábeis preparando pão de queijo e frango com quiabo, contando histórias de infância enquanto ela observava, hipnotizada. Você não se parece com o CEO implacável das revistas, ela comentou na segunda tarde, observando-o picar cebolinha com precisão quase meditativa. Porque você vê além da máscara, ele respondeu, não levantando os olhos da tábua. Com você posso ser apenas Rafael. Eles conversavam até altas horas sobre literatura, sonhos, feridas do passado. Rafael revelou a solidão de construir um império aos 28 anos, o peso de carregar o legado da família, a dificuldade de confiar nas intenções das pessoas. Letícia falou sobre o abandono do pai, o medo de repetir os erros da mãe, os muros que havia construído ao redor do coração. Seus muros são altos, ele murmurou na terceira madrugada, os dedos desenhando círculos em suas costas nuas. Mas não são intransponíveis. Você tem certeza disso? Ela sussurrou contra seu peito. Absoluta. Rafael inclinou sua cabeça para trás, forçando-a a encontrar seus olhos. Porque você já me deixou entrar. Era verdade, e isso a aterrorizava. Em 3 dias, este homem havia desmantelado defesas que ela levara anos construindo. Ela se sentia como uma casa durante uma reforma. Paredes derrubadas, alicerces expostos, vulnerável a qualquer vento forte. Na manhã de segunda-feira, a realidade bateu como um soco no estômago. Letícia acordou sozinha na cama, ouvindo a voz de Rafael ao telefone no escritório improvisado da varanda. Mas não era a voz suave e carinhosa dos últimos dias. Era o tom frio, autoritário, empresarial que ela reconhecia das reuniões de trabalho. Não aceito desculpas, Martinez. O projeto precisa estar pronto até sexta, ou encontro outro fornecedor. Não me interessa se é fim de semana. No mundo dos negócios, não existem fins de semana. Letícia se vestiu silenciosamente, o coração martelando descompassado. Era como se os últimos 3 dias tivessem sido uma ilusão, e agora ela via o verdadeiro Rafael Costa, o executivo implacável que destruía vidas por planilhas e prazos. Quando saiu do quarto, Rafael estava de costas para ela, ainda falando ao telefone. Ela pegou sua bolsa, escreveu um bilhete rápido. Obrigada pelos dias incríveis. Preciso voltar à realidade. Letícia. E saiu pela porta antes que ele percebesse. Só quando estava no elevador, descendo em direção à rua, permitiu-se chorar. Ela havia sido uma idiota. Por 3 dias acreditara no conto de fadas. Mas contos de fadas não existiam para garotas como ela. Homens como Rafael Costa tinham mulheres como ela para se divertir entre negócios, não para amar de verdade. Era hora de reconstruir os muros. Desta vez,
mais altos e mais fortes. E quando chegou em casa, ignorou completamente as 15 chamadas perdidas e as 8 mensagens de voz em seu celular. As 2 semanas seguintes foram uma tortura meticulosamente orquestrada. Letícia se enterrou no trabalho com uma dedicação obsessiva, chegando ao escritório antes do nascer do sol e saindo apenas quando o prédio estava quase vazio. Qualquer coisa para evitar pensar naqueles 3 dias que agora pareciam um sonho cruel. Mas Rafael Costa não permitia que ela esquecesse facilmente. Na segunda-feira de manhã, encontrou um arranjo de flores tropicais em sua mesa, heliconias vermelhas e alaranjadas que lembrava do buquê em seu primeiro encontro. O cartão dizia apenas: para quem ilumina qualquer ambiente. Na terça foi um livro de Clarice Lispector, primeira edição, com uma dedicatória: para alguém que entende a beleza das palavras não ditas. Na quarta, um café com leite na temperatura exata que ela gostava, entregue por um funcionário que afirmou ter recebido instruções específicas sobre açúcar e canela. Letícia jogou fora as flores, devolveu o livro e deu o café para Miguel, ignorando o olhar preocupado dos colegas. Mas por dentro, cada gesto a destruía um pouco mais. Como ele poderia ser tão atencioso se ela havia sido apenas uma diversão passageira? Você está parecendo um fantasma, Sofia comentou durante o almoço de sábado no apartamento que dividiam. O que aconteceu com aquele cara misterioso que você mencionou? Não aconteceu nada. Foi apenas uma noite sem importância. Letícia empurrava a comida no prato, sem apetite. Leti, eu conheço você há 26 anos. Você não faz noites sem importância. E definitivamente não fica assim por causa de algo sem importância. Sofia era apenas 2 anos mais nova, mas havia passado por relacionamentos suficientes para reconhecer os sinais de um coração despedaçado. Sua irmã tinha olheiras profundas, havia perdido peso e desenvolvia uma expressão melancólica que não conseguia esconder, mesmo quando sorria. Deixa pra lá, Sô. Foi um erro, um momento de fraqueza, ou um momento de coragem que te assustou tanto que você fugiu. A observação foi tão certeira que Letícia deixou cair o garfo. Eu não fugi de nada, simplesmente voltei à realidade. Realidade é superestimada, Sofia murmurou. Às vezes a fantasia é o único lugar onde conseguimos ser realmente felizes. Na segunda-feira seguinte, Letícia chegou ao escritório determinada a retomar o controle total de sua vida. Havia passado o fim de semana reorganizando seus objetivos profissionais, planejando um curso de especialização, criando metas que a manteriam focada e distante de devaneios românticos. Mas quando entrou na sala de conferências para preparar uma reunião matinal, encontrou Rafael Costa observando à vista da janela. O impacto foi físico. 2 semanas sem vê-lo não haviam diminuído o efeito que ele causava em seu sistema nervoso. Se possível, ele parecia ainda mais atraente. O terno azul marinho destacava os olhos verdes, os cabelos estavam ligeiramente mais longos, e havia uma barba por fazer que lhe dava um ar perigosamente masculino. Bom dia, Letícia. A voz saiu cuidadosamente controlada, mas ela detectou uma corrente subterrânea de emoção. Senhor Costa. Ela manteve o tom profissional, evitando o contato visual. Não sabia que havia uma reunião marcada. Não há. Ele se virou devagar, as mãos nos bolsos. Vim conversar com você. Não temos nada para conversar. Letícia começou a organizar pastas na mesa, as mãos tremendo ligeiramente. Se me der licença, tenho trabalho a fazer. Letícia. A forma como ele pronunciou seu nome fez seu coração dar um salto. Por favor, 5 minutos. Não. Ela finalmente o encarou, lutando para manter a compostura. O que aconteceu entre nós foi um erro. Vamos manter as coisas profissionais de agora em diante. Um erro? Rafael deu 2 passos em sua direção, a voz carregada de incredulidade. Você chama de erro 3 dias que foram os mais extraordinários da minha vida? Para você, talvez. As palavras saíram mais amargas do que pretendia. Mas eu sei exatamente o que sou para homens como você, uma distração temporária. Homens como eu? A expressão dele se endureceu. E que tipo de homem você pensa que sou? O tipo que seduz funcionárias e depois volta aos negócios como se nada tivesse acontecido. O tipo que... A voz dela falhou, traindo a dor que tentava esconder.
Rafael cruzou a distância entre eles em 3 passadas longas, parando tão próximo que ela podia sentir o calor radiando de seu corpo. O tipo que cancelou reuniões de milhões de reais para passar 3 dias cozinhando café da manhã para uma mulher. O tipo que não consegue se concentrar em uma apresentação porque fica pensando no sorriso dela? Letícia recuou até as costas tocarem a parede, mas Rafael a seguiu, posicionando as mãos de cada lado de sua cabeça, criando uma prisão deliciosa. O tipo que passa noites em claro criando desculpas para vê-la, mesmo que seja só por 5 minutos. Sua voz desceu para um sussurro rouco. Porque é isso que você fez comigo, Letícia. Me transformou em um homem que eu não reconheço. Os olhos verdes a estudavam com uma intensidade que fez suas defesas vacilarem perigosamente. Então me explica uma coisa. Se eu sou tão superficial assim, por que você está tremendo agora? Por que seus olhos estão brilhando como se estivesse prestes a chorar? Eu não estou... Ela começou, mas as palavras morreram quando ele ergueu a mão e acariciou sua bochecha com a ponta dos dedos. Você fugiu porque teve medo, ele murmurou. Não de mim, mas do que sente por mim. Rafael, sua voz saiu quase inaudível. Diga que não sente nada. Olhe em meus olhos e me diga que aqueles 3 dias não significaram nada para você. Que você não pensa em mim todas as noites antes de dormir. Que não sente falta do meu toque. Letícia abriu a boca para mentir, para negar tudo, mas quando encontrou os olhos verdes, viu uma vulnerabilidade que espelhava a sua própria. E percebeu que talvez fosse tarde demais para reconstruir os muros ao redor de seu coração. Eles já haviam desmoronado completamente. Eu sinto, Letícia sussurrou, as palavras escapando antes que pudesse detê-las. Sinto tudo, e isso me apavora. O alívio que atravessou o rosto de Rafael foi quase palpável. Por um momento, ele fechou os olhos como se agradecesse a uma divindade. Depois voltou a fitá-la com uma intensidade que a fez tremer. Por que te apavora? Sua voz era suave e envolvente. Por que algo tão bonito te causa medo? Porque eu vi o que o amor faz com as pessoas. As palavras saíram atropeladas, como se uma represa tivesse se rompido. Vi minha mãe definhando depois que meu pai nos abandonou. Vi minha irmã se destruindo por homens que prometiam ficar e sempre partiam. Eu jurei que nunca seria assim. E você acha que eu vou partir? Você vai. A convicção na própria voz a surpreendeu. Talvez não hoje nem amanhã. Mas vai. Homens como você sempre partem. Rafael recuou ligeiramente, mas não retirou as mãos da parede. Você está julgando todos os homens pelas ações de alguns. Isso é justo? É realista. Letícia tentou se afastar, mas ele bloqueou sua passagem. Rafael, você nem me conhece de verdade. Sou apenas mais uma conquista interessante. Não me conhece? Ele inclinou a cabeça, um sorriso pequeno e perigoso brincando em seus lábios. Letícia Santos, 26 anos, carioca da Tijuca. Sonhava ser professora de literatura brasileira até desistir por achar impraticável. Gosta de café com leite e canela, detesta acordar com despertador, prefere tomar banho à noite. Tem uma cicatriz pequena no joelho esquerdo de quando caiu da bicicleta aos 8 anos. Ela o encarou chocada. Como ele poderia saber detalhes tão íntimos? Dorme do lado direito da cama. Sempre deixa um livro na mesa de cabeceira mesmo quando não está lendo. Tem medo de elevadores lotados e adora chuva. Chora assistindo comerciais de Dia das Mães e finge que é alergia. Ele se aproximou novamente, a voz descendo para um sussurro íntimo. Faz um barulhinho baixinho quando está chegando ao clímax, como se estivesse descobrindo algo maravilhoso pela primeira vez. O rosto de Letícia pegou fogo. Como você... 3 dias observando cada detalhe seu como se fosse a coisa mais fascinante do mundo. Rafael ergueu a mão e tocou seu rosto novamente. 3 dias memorizando cada suspiro, cada sorriso, cada expressão. Você acha que faço isso com toda mulher que conheço? Eu não sei. A frustração explodiu. Não sei nada sobre você além do que leio nas revistas. Então pergunta. Ele recuou, dando-lhe espaço para respirar. Pergunta qualquer coisa. Letícia o estudou por um longo momento, o coração batendo descompassado. Havia sinceridade em seus olhos, mas também algo mais profundo,
uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava para o mundo. Por que eu? A pergunta saiu quase inaudível. Por que uma assistente administrativa sem graça quando você pode ter qualquer mulher? Sem graça? Rafael riu baixinho, balançando a cabeça. Letícia, você é a mulher mais bela que já conheci. Não só fisicamente, embora você seja deslumbrante, mas aqui dentro. Ele tocou o peito sobre o coração. Sua força, sua inteligência, a forma como se dedica a tudo que faz. A vulnerabilidade que você esconde atrás dessa armadura de eficiência. Rafael, e quer saber o que mais me atrai em você? Ele deu um passo para frente, eliminando novamente a distância entre eles. O fato de que você não quer nada de mim. Não quer meu dinheiro, meu sobrenome, minha influência. Você me quer apenas como homem. Você tem ideia de quão raro isso é? Letícia sentiu lágrimas formando nos olhos. Mas você vai se cansar. Quando a novidade passar, quando você perceber que sou só uma garota comum... Comum? Rafael riu novamente, mas havia algo quase indignado na reação. Letícia, você revolucionou minha vida em 3 dias. Me fez cancelar reuniões, repensar prioridades, questionar tudo o que achava que sabia sobre mim mesmo. Você chama isso de comum? Antes que ela pudesse responder, ele continuou, a voz ficando mais intensa. Você quer saber quem eu sou realmente? Sou um homem que construiu um império, mas nunca teve um lar. Que pode comprar qualquer coisa no mundo, exceto uma conexão genuína. Que passou anos procurando algo sem nem saber o que era, até encontrar você organizando flores em uma sala de reunião. O ar entre eles estava carregado de emoção e tensão sexual. Letícia sentia como se estivesse à beira de um precipício, um passo mal dado, e cairia em algo que mudaria sua vida para sempre. Rafael, eu tenho medo, ela admitiu, a voz quebrando ligeiramente. Eu também. A confissão a surpreendeu. Nunca senti isso por ninguém antes. É aterrorizante e incrível ao mesmo tempo. Ele ergueu ambas as mãos, enquadrando seu rosto com delicadeza. Mas sabe qual é a diferença entre nós? Eu estou disposto a ter medo se isso significar ter você. A questão é, você está disposta a ter medo comigo? Letícia olhou nos olhos verdes, vendo sua própria vulnerabilidade refletida neles. Por um momento, quase cedeu. Quase permitiu que a esperança vencesse a experiência. Mas então, lembrou da voz fria dele ao telefone, das reuniões canceladas, do mundo implacável dos negócios que era sua realidade. Não posso. Ela sussurrou, afastando-se. Não posso ser apenas mais uma responsabilidade na sua agenda. E antes que ele pudesse responder, saiu correndo da sala, deixando Rafael sozinho entre as flores murchas e os ecos de uma chance perdida. Durante uma semana inteira, Letícia conseguiu evitar Rafael Costa. Chegava mais cedo, saía mais tarde, almoçava na mesa e até mesmo trocou de elevador para não correr o risco de encontrá-lo nos corredores. Mas as flores tropicais continuavam aparecendo em sua mesa todas as manhãs, agora acompanhadas de bilhetes que ela lia compulsivamente antes de jogar fora. A vida é feita de riscos. Os melhores são aqueles que tomamos por amor. Coragem não é ausência de medo. É agir apesar dele. Você não pode fugir para sempre. Nem de mim, nem de si mesma. Na sexta-feira, quando chegou ao escritório, não havia flores. Pela primeira vez em 2 semanas, sua mesa estava vazia, e Letícia sentiu uma pontada de decepção que a irritou consigo mesma. Era isso que queria, não era? Que ele desistisse e seguisse em frente? Então, por que se sentia como se algo importante tivesse sido retirado de sua vida? Senhorita Santos, a voz da secretária do andar superior a sobressaltou. O Sr. Costa gostaria de vê-la na sala de reuniões. Agora. O coração de Letícia disparou. Há algum problema? Ele não disse. Apenas pediu para levá-la imediatamente. Com pernas trêmulas, Letícia subiu até o andar executivo. A sala de reuniões estava vazia, exceto por Rafael, que estava de pé diante da janela panorâmica, observando o movimento da Barra da Tijuca. Mesmo de costas, sua postura irradiava uma tensão que ela nunca havia visto antes. Você pediu para me ver? Sua voz saiu mais hesitante do que pretendia. Rafael se virou lentamente, e ela quase recuou com a intensidade em seus olhos. Havia algo diferente nele,
Uma determinação férrea que a fez engolir em seco. Sente-se. Não foi um pedido. Letícia obedeceu, as mãos suando ligeiramente. Rafael permaneceu de pé, as mãos cruzadas atrás das costas, estudando-a como se estivesse tomando uma decisão crucial. 2 semanas, ele começou, a voz controlada, mas carregada de emoção. 2 semanas tentando provar que sou diferente do que você imagina. 2 semanas respeitando seu espaço, seus medos, suas defesas. Rafael... Não. Ele ergueu a mão, interrompendo-a. Agora você vai me escutar. Realmente me escutar. Ele começou a andar lentamente ao redor da mesa, sem tirar os olhos dela. Você está com medo, eu entendo. Você foi ferida, traída, abandonada. Eu entendo isso também. Mas o que não entendo é como uma mulher tão inteligente pode confundir covardia com proteção. Eu não sou covarde. A indignação a fez se levantar. Não. Rafael parou diante dela, tão próximo, que ela podia ver pequenas manchas douradas em seus olhos verdes. Então por que está fugindo de algo que poderia ser incrível? Porque sei como isso termina. As palavras saíram em uma explosão de frustração. Sei que você vai se cansar, vai encontrar alguém mais adequada ao seu mundo. Alguém que o quê? Ele se inclinou para a frente, as mãos apoiadas na mesa de cada lado de onde ela estava sentada. Que não me desafie. Que concorde com tudo que digo. Que esteja interessada apenas no meu dinheiro. Alguém melhor para você. Melhor? Rafael riu, mas não havia humor na risada. Letícia, você é a primeira mulher que me fez querer ser uma versão melhor de mim mesmo. A primeira que me viu além do CEO, além da conta bancária, além da reputação. E você acha que existe alguém melhor para mim do que isso? Letícia sentiu lágrimas formando nos olhos, mas lutou para contê-las. Você não entende. Eu não sou como as outras mulheres. Não sei como jogar esses jogos, como ser interessante o suficiente para manter um homem como você. Jogos? A voz dele ficou perigosamente baixa. Você acha que isso é um jogo para mim? Ele se afastou abruptamente, passando as mãos pelos cabelos com frustração. Letícia, eu cancelei uma viagem para o Japão porque não queria ficar uma semana longe de você. Mandei meu assistente remarcar reuniões porque estava com esperança de te encontrar no corredor. Passei a última semana reescrevendo contratos de milhões porque não conseguia me concentrar em nada além do seu sorriso. Ele se virou de volta para ela, os olhos brilhando com uma emoção que a fez tremer. Você quer saber a verdade? Estou apaixonado por você. Perdidamente, completamente, desesperadamente apaixonado. O mundo pareceu parar. Letícia o encarou, certa de que havia ouvido errado. O quê? Eu te amo. Ele pronunciou cada palavra devagar, deixando o peso delas preencher o espaço entre eles. Amo sua inteligência, sua força, sua vulnerabilidade. Amo como você organiza as coisas, como morde o lábio quando está concentrada, como fica corada quando alguém a elogia. Rafael se aproximou novamente, desta vez se ajoelhando diante da cadeira dela, forçando-a a encontrar seus olhos. Amo como você me fez sentir em casa pela primeira vez na vida, como me fez querer todas as manhãs, não apenas os fins de semana, como me fez pensar em família, em futuro, em para sempre. Letícia estava tremendo visivelmente agora, as lágrimas finalmente escapando. Rafael, você mal me conhece. Eu a conheço. Ele ergueu as mãos, segurando seu rosto com delicadeza. Conheço sua alma. Reconheci você no momento em que a vi, como se minha vida inteira tivesse sido uma espera por esse encontro. Ele se inclinou para a frente, encostando a testa na dela. Então aqui está meu ultimato, Letícia Santos. Ou você para de fugir e me dá uma chance real. Não 3 dias escondidos do mundo, mas uma chance verdadeira de construirmos algo juntos. Ou eu paro de persegui-la. Rafael, mas saiba de uma coisa, ele continuou, a voz ficando mais intensa. Se você escolher fugir novamente, será sua última chance comigo. Não porque não te ame mais, mas porque não posso continuar lutando contra os fantasmas do seu passado sozinho. Ele se levantou, afastando-se dela com uma expressão que misturava esperança e desespero. A escolha é sua, Letícia, mas escolha logo, porque meu coração não aguenta muito mais essa incerteza.
E com essas palavras, Rafael Costa saiu da sala, deixando Letícia sozinha, com a decisão mais importante de sua vida. Letícia chegou em casa em estado de choque. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente como um mantra perturbador. Eu te amo. Escolha logo. Meu coração não aguenta mais essa incerteza. Ela se jogou no sofá, enterrando o rosto nas mãos, tentando organizar o turbilhão de emoções que ameaçava consumi-la. Nossa, você parece que foi atropelada por um ônibus, Sofia comentou, surgindo da cozinha com uma xícara de chá. O que aconteceu? Ele disse que me ama. As palavras saíram abafadas através dos dedos. Ele quem? O cara misterioso que você anda evitando? Sofia se sentou ao lado da irmã, os olhos brilhando de curiosidade. E isso é ruim por quê? Porque é impossível. Letícia levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Sofia, você não entende. Ele é Rafael Costa, o CEO da empresa. Bilionário. Sai em revistas. E eu sou... Você é o quê, exatamente? Sofia cruzou os braços, assumindo sua postura de irmã mais nova e irritada. Burra? Feia? Desinteressante? Comum? Sem graça? Uma assistente administrativa que mora num apartamento de 2 quartos na Tijuca. As palavras saíram em uma explosão de insegurança. Ele vai perceber que cometeu um erro e o quê? Vai te trocar por uma modelo como o papai trocou mamãe pela secretária? Sofia deixou a bomba cair com a delicadeza de quem conhecia exatamente onde doía. Letícia a encarou, chocada. Isso não tem nada a ver com... Tem tudo a ver. Sofia se levantou, começando a andar pela sala. Leti, você transformou nossa história familiar numa profecia autorrealizável. Decidiu que todos os homens são iguais ao papai, que todo relacionamento vai terminar em abandono. Não é verdade. É sim. Sofia se virou de frente para ela. Você sabe qual é a diferença entre a mamãe e você? Ela pelo menos tentou. Se arriscou. Amou de verdade, mesmo sabendo que poderia se machucar. E olha no que deu. Letícia se levantou também, a voz carregada de dor. Ela nunca se recuperou. Até hoje, 10 anos depois, ela não consegue confiar em ninguém. E você acha que isso é culpa do amor ou da forma como ela escolheu lidar com a traição? Sofia cruzou os braços novamente. Leti, mamãe escolheu ser vítima, escolheu se fechar para o mundo. Mas isso não significa que seja o único final possível. Letícia se deixou cair no sofá novamente, exausta. Eu não sei como fazer isso. Não sei como confiar quando tudo em mim grita que vou me machucar. Sofia se sentou ao lado dela, desta vez com delicadeza. Conta para mim sobre ele, de verdade. Como você se sente quando está com ele? Por um momento, Letícia hesitou. Depois, como se uma represa se rompesse, começou a falar. Contou sobre o primeiro encontro, a atração instantânea, o jantar no aprazível. Falou dos 3 dias no apartamento dele, de como Rafael a havia tratado como algo precioso, de como ela havia se sentido vista e desejada pela primeira vez na vida. Ele cozinha para você? Sofia interrompeu, os olhos arregalados. Pão de queijo da receita da avó dele. Letícia confirmou, um sorriso pequeno aparecendo em seus lábios. E conta histórias da infância enquanto mexe o refogado. Homem bilionário que cozinha pão de queijo. Leti, você percebe que isso não é comportamento de quem está só se divertindo? Mas é isso que me assusta. A angústia voltou à voz de Letícia. E se for verdade? E se ele realmente me ama? A responsabilidade é gigantesca, Sô. E se eu não for suficiente? E se não conseguir ser a mulher que ele merece? Sofia ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto da irmã. Posso te contar uma coisa? Sobre meus relacionamentos desastrosos? Letícia assentiu. Eu sempre confundi drama com paixão. Achava que se um cara não me fizesse sofrer, não me desse emoções extremas, então não era amor de verdade. Escolhia homens complicados, instáveis, que me faziam questionar meu valor constantemente. Sofia se virou de frente para a irmã. Mas sabe quando percebi que estava errada quando conheci o Pedro? Letícia franziu a testa. Pedro era o namorado atual de Sofia, um professor de história calmo e gentil. Mas você disse que era entediante no começo, porque era estável, porque me tratava bem, porque não criava dramas desnecessários. Sofia riu de si mesma.
Eu estava tão acostumada com relacionamentos tóxicos que interpretei gentileza como falta de interesse. E agora? Agora eu percebo que amor verdadeiro deveria me fazer sentir segura, não insegura. Confiante, não ansiosa, mais forte, não mais fraca. Sofia segurou as mãos da irmã. Letícia, pelo que você me contou, esse Rafael faz você se sentir como? Letícia fechou os olhos, lembrando. Especial, inteligente, desejada, como se eu fosse a mulher mais importante do mundo quando ele me olha. Isso soa como alguém que vai te abandonar? Não, ela admitiu relutantemente. Mas você está tão acostumada a se proteger que não consegue reconhecer segurança quando a encontra. Sofia apertou suas mãos. Leti, você tem duas opções. Pode passar o resto da vida se protegendo de uma dor que talvez nunca venha, ou pode ter coragem de aceitar uma felicidade que está batendo na sua porta. Letícia abriu os olhos, encontrando o olhar determinado da irmã. E se der errado? E se der certo? Sofia retrucou. E se esse homem for exatamente o que parece ser? E se você estiver jogando fora a única chance de ser verdadeiramente feliz por causa de fantasmas do passado? Por um longo momento, as duas ficaram em silêncio. Então, Sofia se levantou, indo até a estante e voltando com uma foto da família, antes do pai partir. Olha esta foto, Leti, olha o rosto da mamãe. Ela era radiante, feliz, apaixonada. Sofia segurou a foto entre as duas. O que papai fez foi terrível, mas isso não apaga os anos de felicidade que eles tiveram antes. E se mamãe soubesse que terminaria em abandono, você acha que ela escolheria não ter vivido esses momentos? Letícia estudou a foto, vendo a versão mais jovem da mãe, os olhos brilhando de alegria. Não sei. Eu sei. Porque ela me disse, numa noite que estava especialmente melancólica, disse que mesmo sabendo como terminaria, não trocaria os anos felizes por nada. Porque foram esses anos que deram a ela as duas filhas que ama mais que a própria vida. Sofia guardou a foto e segurou o rosto da irmã entre as mãos. Leti, você merece ser amada. Merece ter alguém que cozinhe pão de queijo para você, que cancele reuniões só para estar ao seu lado, que te faça sentir especial todos os dias. E se esse alguém existe, se está oferecendo isso para você, então, pelo amor de Deus, tenha coragem de aceitar. Letícia sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, mas desta vez não eram de medo, eram de reconhecimento. Sofia estava certa. Ela havia passado tanto tempo fugindo da possibilidade de dor que esquecera da possibilidade de alegria. O que eu faço, sussurrou. Você vai até ele. Sofia sorriu e conta a verdade, que tem medo, mas que está disposta a ter medo com ele. Que quer tentar que... Ela fez uma pausa dramática, que também o ama. Eu amo? Letícia perguntou, como se estivesse descobrindo isso pela primeira vez. Leti, você acaba de passar meia hora falando sobre um homem com os olhos brilhando. Você acha que é o quê? E pela primeira vez em 2 semanas, Letícia Santos sorriu de verdade. Saber que amava Rafael era uma coisa. Ter coragem de fazer algo a respeito era completamente diferente. Durante 3 dias, Letícia viveu numa montanha-russa emocional, alternando entre momentos de determinação, onde ensaiava discursos apaixonados no espelho, e episódios de pânico puro, onde se convencia de que estava cometendo o maior erro de sua vida. Na segunda-feira, chegou ao escritório 1 hora mais cedo, decidida a procurá-lo assim que ele chegasse. Mas quando soube pela secretária que Rafael havia viajado para São Paulo e só retornaria na quinta-feira, sentiu uma mistura estranha de alívio e decepção. 3 dias para juntar coragem, murmurou para si mesma, organizando compulsivamente os documentos na mesa. 3 dias para ter certeza. Mas as noites foram as piores. Sozinha no apartamento, com Sofia trabalhando no plantão noturno do hospital, Letícia se pegava rememorando cada momento dos 3 dias que haviam passado juntos. A forma como Rafael a havia tocado, como se ela fosse algo sagrado. As conversas até altas horas. O café da manhã que ele preparara com tanto carinho. Na terça-feira, não conseguiu se concentrar em nada. Miguel tentou puxar conversa sobre um filme que havia assistido, mas ela respondeu com monossílabos, os pensamentos completamente absorvidos
por um homem de olhos verdes que estava a centenas de quilômetros de distância. Você está bem? Miguel perguntou durante o almoço, notando que ela mal havia tocado na comida. Está diferente há semanas. Estou ótima, ela mentiu, mexendo a salada sem apetite. Leti... Miguel hesitou, depois se inclinou para a frente. Eu sei que você sempre me rejeitou e tudo bem, mas se precisar conversar com alguém, pode contar comigo, como amigo. A gentileza na voz dele a emocionou. Obrigada, Miguel. Sério. Mas é... complicado. Problemas do coração costumam ser. Ele sorriu com simpatia. Mas sabia que às vezes as coisas mais importantes da vida são as mais assustadoras? Na quarta-feira à noite, Letícia estava deitada no sofá, assistindo a um filme sem prestar atenção, quando seu celular tocou. Era uma mensagem de número desconhecido. Sei que provavelmente não deveria mandar isso, mas não consegui evitar. Estou em São Paulo numa reunião importante, e a única coisa que consigo pensar é em você. Em como seus olhos brilham quando você sorri de verdade. Em como seria incrível se você estivesse aqui comigo agora. Espero que esteja bem. R. Letícia leu a mensagem 5 vezes, o coração disparando. Ele estava pensando nela. Mesmo a quilômetros de distância, em reuniões importantes, ela ocupava seus pensamentos. Como isso era possível se ela era apenas uma diversão passageira? Digitou e apagou uma resposta dezenas de vezes. Também estou pensando em você. Soava muito direta. Estou bem, obrigada. Era fria demais. Sinto sua falta. Era admitir vulnerabilidade demais. No final, não respondeu, mas dormiu com o celular na mão, relendo a mensagem até memorizar cada palavra. Na quinta-feira de manhã, chegou ao escritório com uma energia nervosa pulsando nas veias. Rafael retornaria hoje. Ela finalmente teria a chance de ser corajosa, de dizer o que sentia, de apostar na possibilidade de um final feliz. Às 9 da manhã, não havia sinal dele. Às 10, começou a se perguntar se ele havia cancelado o retorno. Às 11, estava oficialmente em pânico, imaginando que talvez ele tivesse desistido dela de vez. Foi então que viu Miguel se aproximando de sua mesa, a expressão estranha. Leti, você soube? Soube o quê? Ela levantou os olhos dos relatórios que fingia revisar. O CEO está no prédio. Chegou há 1 hora e foi direto para a sala do diretor regional. Dizem que é algo urgente. Miguel baixou a voz. Algumas pessoas estão especulando sobre demissões. O estômago de Letícia despencou. E se Rafael estivesse aqui a trabalho? Não por ela? E se a viagem para São Paulo tivesse mudado suas prioridades? E se ele tivesse decidido que era melhor manter distância profissional? Às 2 da tarde, quando ainda não havia sinal dele, Letícia tomou uma decisão desesperada. Subiu até o andar executivo com a desculpa de entregar relatórios que nem eram urgentes, apenas para ter uma chance de vê-lo, de avaliar seu humor, de descobrir se ainda havia esperança. A secretária do andar superior estava claramente estressada, atendendo o telefone sem parar. Senhorita Santos? Precisa de alguma coisa? Apenas entregar estes relatórios. O senhor. Costa está em reunião? Está, e pelo visto vai ficar até tarde. Problemas na filial de São Paulo. A mulher suspirou. Ele pediu para não ser interrompido por nada que não fosse emergência. Letícia sentiu o coração afundar. Claro, ele tinha coisas mais importantes com que se preocupar do que com os sentimentos de uma assistente administrativa. Como havia sido ingênua de pensar que poderia competir com o mundo dos negócios por sua atenção. Voltou para sua mesa derrotada, a coragem evaporando como água no calor carioca. Talvez fosse um sinal. Talvez o universo estivesse tentando protegê-la de uma humilhação inevitável. Às 6 da tarde, quando o escritório estava quase vazio, finalmente tomou a decisão de ir para casa. Reuniu suas coisas com movimentos lentos, sentindo-se mais tola a cada minuto que passava. Como havia sido estúpida de pensar que ele estaria esperando ansiosamente por sua resposta. Foi quando estava esperando o elevador que ouviu passos atrás dela. Fugindo novamente? A voz grave e familiar fez seu coração dar um salto. Ela se virou devagar, encontrando Rafael encostado na parede do corredor, os braços cruzados, a expressão uma mistura de cansaço e algo que ela não conseguia decifrar. Não estou fugindo, estou indo para casa.
Sua voz saiu mais defensiva do que pretendia. Às 6 da tarde? Você nunca sai antes das 7. Ele se aproximou lentamente, os olhos verdes estudando seu rosto. Estava me evitando? Você estava ocupado. Ela ergueu o queixo, tentando parecer indiferente. Problemas em São Paulo, pelo que ouvi. Resolvi os problemas. Rafael parou diante dela, tão próximo que ela podia sentir o cansaço irradiando de seu corpo. Agora só resta resolver o problema aqui. Que problema? Uma certa assistente administrativa que me faz perder o sono há semanas. O sorriso que ele lhe dedicou foi pequeno e triste. Uma mulher que me faz questionar tudo o que achava que sabia sobre mim mesmo. Letícia sentiu o ar escapar de seus pulmões. Rafael, você teve tempo suficiente para pensar, Letícia. 3 dias como prometido. Ele ergueu a mão, acariciando seu rosto com delicadeza. Qual é sua resposta? O elevador chegou com um ruído metálico, as portas se abrindo para revelar um interior vazio. Letícia olhou para dentro, depois de volta para Rafael, percebendo que este era o momento da verdade. Ela podia entrar no elevador e voltar para a segurança de sua vida controlada. Ou podia finalmente ter coragem de apostar no amor. Minha resposta, ela disse dando um passo em direção a ele em vez do elevador, é que eu te amo também. E o sorriso que iluminou o rosto de Rafael valeu cada segundo de medo que ela havia sentido. Você me ama? A voz de Rafael saiu quase incrédula, como se ele tivesse esperado tanto tempo por essas palavras que não conseguia acreditar que finalmente as havia ouvido. Eu te amo, Letícia repetiu, desta vez com mais firmeza, sentindo uma liberdade estranha ao pronunciar as palavras em voz alta. Loucamente, desesperadamente, aterrorizantemente, e isso me apavora mais do que qualquer coisa que já senti na vida. Rafael fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo a confissão. Quando os abriu novamente, havia uma intensidade neles que fez o estômago de Letícia dar voltas. Diga novamente. Ele sussurrou, se aproximando até não haver mais espaço entre eles. Eu te amo, Rafael Costa. Desta vez, ela sorriu ao dizer, sentindo como se um peso gigantesco tivesse sido retirado de seus ombros. Te amo tanto que passei 2 semanas tentando convencer a mim mesma de que era impossível. E o que mudou? Ele ergueu as mãos, enquadrando seu rosto com reverência. Eu percebi que estava confundindo proteção com prisão. Que construí muros tão altos para evitar a dor, que também estava evitando a alegria. Letícia colocou as mãos sobre o peito dele, sentindo o coração batendo acelerado. E percebi que prefiro me arriscar a me machucar com você do que viver segura sem você. Letícia. A voz dele estava carregada de emoção. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Ela continuou, a coragem fluindo agora que havia começado a falar. Eu não sei como fazer isso. Nunca me permiti amar alguém de verdade. Vou cometer erros, vou ter medo. Vou talvez tentar fugir novamente, quando as coisas ficarem intensas demais. Nós vamos aprender juntos, Rafael murmurou, inclinando a testa para tocar a dela. Porque eu também não sei como fazer isso. Nunca senti algo assim por ninguém. E se não der certo? A pergunta saiu pequena, vulnerável. E se der? Ele afastou o rosto o suficiente para olhá-la nos olhos. E se formos exatamente o que o outro estava procurando sem saber? O elevador havia fechado as portas e partido, deixando o corredor em silêncio. Rafael olhou ao redor, percebendo que estavam completamente sozinhos. Depois voltou sua atenção para ela. Tem uma coisa que preciso te contar, ele disse, a voz ficando mais séria. O quê? Uma pontada de ansiedade atravessou o peito de Letícia. Os problemas em São Paulo eram reais. Mas eu poderia ter resolvido por telefone, por videoconferência. Fui pessoalmente porque estava tentando me distrair de você, tentando provar para mim mesmo que conseguia focar no trabalho. E conseguiu? Rafael riu baixinho. Passei 3 dias em reuniões importantes, pensando no formato dos seus lábios. Assinei um contrato de 2 milhões, enquanto imaginava como seria acordar ao seu lado todas as manhãs. Fiz uma apresentação para 100 investidores, e a única coisa que queria era voltar correndo para cá. Rafael, durante anos, o trabalho foi minha única paixão. A única coisa que fazia sentido na minha vida.
E então você apareceu e revolucionou tudo. Ele acariciou sua bochecha com o polegar. Você me fez querer coisas que nem sabia que desejava. Casa, família, alguém para dividir as vitórias e derrotas. Eu te fiz cancelar reuniões importantes, ela murmurou, uma mistura de orgulho e culpa na voz. Você me fez perceber que existem coisas mais importantes que reuniões. Rafael sorriu e havia algo quase reverente na expressão. Me fez entender a diferença entre viver e apenas existir. Letícia sentiu lágrimas formando nos olhos. Como você faz isso? Mas o quê? Me faz sentir como se eu fosse a mulher mais especial do mundo. Porque você é. Ele disse isso com tanta convicção que ela quase acreditou. Pelo menos para mim. Você é a mulher, Letícia, não uma mulher. A mulher que eu quero acordar ao lado todas as manhãs. A mulher cujos filhos eu quero ter. A mulher com quem quero envelhecer. O coração de Letícia parou por um segundo. Filhos? Muitos. Se você quiser. Rafael sorriu e havia algo travesso na expressão. Pequenas versões suas correndo pela casa, me deixando louco de felicidade. Casa? Nossa casa. No lugar que você escolher. Com uma biblioteca imensa para seus livros de literatura brasileira. Um jardim onde você possa plantar as flores que quiser. Uma cozinha onde eu possa cozinhar para você pelo resto das nossas vidas. Letícia o encarou, mal conseguindo processar o que estava ouvindo. Você tem tudo planejado. Tenho sonhado com isso há semanas, ele admitiu. Cada detalhe. Como seria a nossa vida juntos? Como seria te amar todos os dias pelo resto da minha vida? E se eu não for a pessoa que você imagina? E se decepcionar você? Impossível. Rafael se inclinou e beijou sua testa delicadamente. Porque eu não me apaixonei por uma fantasia, Letícia. Me apaixonei por você. Pela mulher que organiza flores com precisão militar, que morde o lábio quando está concentrada, que tem medo de elevadores lotados, mas enfrenta qualquer desafio no trabalho. Ele beijou suas pálpebras, suas bochechas, a ponta do nariz. Me apaixonei pela mulher que chora com comerciais de Dia das Mães, que sonha secretamente em estudar literatura, que construiu muros ao redor do coração, mas ainda consegue amar com uma intensidade que me deixa sem ar. Rafael, sua voz saiu quebrada de emoção. Me apaixonei por você, Letícia Santos, exatamente como você é, com seus medos, suas inseguranças, suas manias. E principalmente por sua coragem de estar aqui agora, me dizendo que me ama apesar de todos os seus medos. Quando ele a beijou, foi como se todas as peças do universo finalmente se encaixassem no lugar certo. Letícia se perdeu no gosto dele, na sensação de seus braços ao redor dela, na certeza absoluta de que este era seu lugar no mundo. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Então, Rafael murmurou contra seus lábios, isso significa que você vai jantar comigo hoje à noite? Oficialmente desta vez? Hoje à noite, amanhã à noite, todas as noites que você quiser, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a facilidade das palavras. Cuidado com o que promete, senhorita Santos. Ele sorriu, porque pretendo cobrar todas as noites pelos próximos 50 anos. Apenas 50? Ela provocou, sentindo-se mais leve do que havia se sentido em anos. Você tem razão. 100. Para começar. E quando riram juntos no corredor vazio, Letícia soube que havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. 6 meses depois, Letícia mal reconhecia a mulher que havia sido. Sentada na areia dourada da Praia da Ferradura, em Búzios, observando Rafael emergir das águas azul turquesa como uma versão moderna de Netuno, ela se permitiu um momento de gratidão pura pela coragem que havia encontrado naquela tarde no corredor do escritório. Os últimos 6 meses haviam sido uma revolução silenciosa em sua vida. Rafael não havia apenas cumprido suas promessas, havia superado cada expectativa que ela nem sabia que tinha. 2 semanas após a confissão mútua, ele a havia surpreendido com uma proposta. Volte a estudar. O quê? Ela havia levantado os olhos do café da manhã que ele preparara. Pão de queijo e frutas tropicais, como sempre. Literatura brasileira na UFRJ. Sei que ainda é seu sonho. E antes que diga que não tem tempo ou dinheiro, já conversei com a universidade sobre transferência de créditos
E já separei uma quantia para suas mensalidades. Rafael, você não pode simplesmente decidir minha vida. Não estou decidindo. Estou removendo obstáculos para que você possa decidir sem limitações práticas. Ele havia se sentado ao lado dela, os olhos verdes brilhando de esperança. Quer ser professora, escritora, crítica literária? Qualquer coisa que sonhe podemos tornar possível. Havia sido uma discussão épica. Letícia, orgulhosa e independente, inicialmente se recusara a aceitar o que via como caridade. Rafael, paciente mas determinado, havia argumentado que investir nos sonhos dela era investir no futuro deles. Não é sobre dinheiro, Letícia. É sobre me dar a chance de te ver florescer, de te apoiar da mesma forma que você me apoia. No final, ela havia cedido. E agora, 6 meses depois, estava no 3º período de letras. Suas notas no topo da turma, seus professores impressionados com sua maturidade e dedicação. Em que está pensando? Rafael se aproximou, gotículas de água salgada brilhando em seu peito bronzeado. Em como você mudou minha vida. Ela respondeu honestamente, observando-o se secar com a toalha azul marinho. Nossa vida, ele corrigiu, se sentando ao lado dela na areia. Mudamos nossa vida. Juntos. Era verdade. Letícia havia descoberto que Rafael também havia se transformado nesses meses. O CEO workaholic havia aprendido a delegar mais, a valorizar momentos de qualidade em vez de apenas quantidade de trabalho. Ele havia instalado um escritório em casa para poder trabalhar próximo a ela enquanto estudava. Havia descoberto a alegria de acordar lentamente nas manhãs de domingo, fazendo amor preguiçoso enquanto o café esquentava na cozinha. Sabe o que mais me impressiona? Ela murmurou, apoiando a cabeça em seu ombro. Como você faz tudo parecer natural. Como se sempre tivéssemos sido assim. Porque sempre fomos. Rafael beijou o topo de sua cabeça. Só precisávamos nos encontrar. A vida deles havia desenvolvido uma rotina deliciosa. Durante a semana, Letícia trabalhava meio período no escritório. Rafael havia insistido em promovê-la para assistente de projetos especiais e frequentava as aulas na UFRJ à tarde. As noites eram dedicadas a estudos, jantares caseiros e conversas que se estendiam até altas horas. Nos fins de semana, exploravam o rio juntos. Rafael, que havia morado na cidade por anos, mas nunca realmente a conhecera, descobria através dos olhos dela os tesouros escondidos. O pôr do sol no Pão de Açúcar, os saraus de poesia em Santa Teresa, as feirinhas de artesanato na Zona Norte. Você me ensinou a ver minha própria cidade, ele havia comentado numa noite, após um concerto de música popular brasileira no Circo Voador. Você me ensinou que posso ter tudo, ela havia respondido. Amor, sonhos, futuro, tudo ao mesmo tempo. Mas talvez a maior transformação tivesse sido na intimidade entre eles. O que havia começado como uma explosão de paixão física havia evoluído para uma conexão que transcendia o corpo. Eles faziam amor com uma intimidade que ia além do prazer. Era comunicação, adoração, promessa. Rafael havia se tornado um estudioso de seus prazeres, descobrindo pontos sensíveis que ela nem sabia que existiam. Mas mais que isso, havia se tornado um estudioso de sua alma, sabendo quando ela precisava de carinho, quando precisava de espaço, quando precisava de desafio. Está nervosa? Ele perguntou, notando a tensão em seus ombros. Um pouco. Letícia olhou ao redor da praia quase vazia. Apenas alguns casais caminhando à distância. Ainda não acredito que você cancelou reuniões para me trazer aqui. Para nosso aniversário de 6 meses, cancelaria muito mais que reuniões. Rafael se virou para encará-la, os olhos verdes sérios. Letícia, você ainda não entendeu. Você é minha prioridade. Sempre. Mesmo quando estou sendo insegura e pegajosa. Especialmente então. Ele sorriu, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Porque é quando mais precisa ser lembrada de quão amada é. O sol começou a descer no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Rafael se levantou estendendo a mão para ela. Vamos caminhar? Eles andaram pela areia fofa, dedos entrelaçados, enquanto as ondas beijavam seus pés descalços. Letícia se sentia em paz,
completa de uma forma que jamais havia imaginado possível. Letícia. Rafael parou subitamente, se posicionando diante dela. O quê? Há 6 meses, você me deu o presente mais precioso que já recebi. Que presente? Sua confiança, seu amor, a chance de te amar de volta. Ele segurou ambas as mãos dela, a voz ficando ligeiramente trêmula. E há algo que quero te dar em troca. Letícia franziu a testa, confusa. Rafael, você já me deu tanto... Ainda não. Ele sorriu e havia algo misterioso na expressão. Ainda não te dei todas as manhãs. Antes que ela pudesse perguntar o que aquilo significava, Rafael se ajoelhou na areia. E o mundo de Letícia parou completamente. Letícia olhou para Rafael ajoelhado na areia dourada, o pôr do sol criando um halo dourado ao redor dele, e por um momento teve certeza de que estava sonhando. Isso não podia estar acontecendo. Não com ela. Não após apenas 6 meses. Rafael, o que você está fazendo? A voz saiu quase inaudível, abafada pelo som das ondas. Algo que deveria ter feito há meses, ele respondeu, retirando uma pequena caixa de veludo azul marinho do bolso da bermuda. Algo que venho planejando desde nossa primeira noite juntos. Desde nossa primeira noite? Letícia sentiu as pernas fraquejarem, mas eram apenas 3 dias. 3 dias que mudaram minha vida para sempre. Rafael abriu a caixa, revelando um anel de noivado que a deixou sem ar. Um solitário de diamante clássico, elegante, perfeito. 3 dias que me fizeram perceber que havia passado 28 anos apenas esperando encontrar você. O coração de Letícia batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Rafael, deixa eu falar primeiro. Ele interrompeu gentilmente, os olhos verdes brilhando com uma mistura de nervosismo e determinação. Prometi todas as manhãs para você, lembra? Bem, estou aqui para oficializar essa promessa. Ele tirou o anel da caixa, segurando-o entre eles como um símbolo de todas as possibilidades futuras. Letícia Santos, você não é apenas a mulher que amo. Você é minha melhor amiga, minha parceira, minha inspiração. Você me fez querer ser um homem melhor, um companheiro melhor, uma versão melhor de mim mesmo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Letícia, mas ela não conseguia se mover, hipnotizada pela sinceridade na voz dele. Você me ensinou que amor verdadeiro não deveria diminuir uma pessoa, mas fazê-la crescer. Me ensinou que vulnerabilidade é força, que medo é normal, mas que coragem é escolher amar apesar do medo. Rafael parou por um momento, engolindo em seco, claramente emocionado. Quero acordar ao seu lado todos os dias, pelos próximos 50 anos. Quero te apoiar em todos os seus sonhos, celebrar todas as suas vitórias, te consolar em todas as suas derrotas. Quero cozinhar pão de queijo para você até ficarmos velhos e grisalhos. Quero ver nossos filhos crescerem com seus olhos e minha teimosia. Rafael, a voz dela estava embargada de emoção. Quero construir uma casa onde você se sinta em casa todos os dias. Quero viajar pelo mundo ao seu lado, descobrir novos lugares, criar memórias que guardaremos para sempre. Quero envelhecer junto com você, ainda conversando até altas horas, ainda me apaixonando por você um pouco mais a cada dia. Ele ergueu o anel ligeiramente, os olhos nunca deixando-os dela. Letícia Santos, você aceita se casar comigo? Aceita me dar todas as suas manhãs como eu quero te dar todas as minhas? Aceita construir uma vida comigo, baseada no amor, respeito e na certeza de que juntos podemos enfrentar qualquer coisa? Por um momento que pareceu eterno, Letícia não conseguiu falar. As palavras estavam presas na garganta, misturadas com lágrimas e um amor tão intenso que doía fisicamente. Você tem certeza? Ela finalmente sussurrou. Mesmo sabendo que ainda tenho medos, que às vezes vou precisar de reasseguramentos, que sou apenas uma garota comum que é extraordinária exatamente como é, Rafael completou firmemente. Letícia, eu não quero uma versão idealizada de você. Quero você, com seus medos, suas manias, suas inseguranças. Quero tudo, para sempre. E seus pais, sua família? Eles vão aceitar uma nora que é inteligente, gentil, determinada e faz o filho deles mais feliz do que ele jamais imaginou ser possível? Rafael sorriu.
Meus avós teriam adorado você. E qualquer pessoa que não conseguir ver quão incrível você é, não merece fazer parte da nossa vida. Letícia olhou para o homem ajoelhado diante dela. O CEO poderoso que havia se tornado seu porto seguro. O homem que havia derrubado todas as suas defesas e depois construído um lar em seu coração. Sim, ela sussurrou. Sim? Os olhos dele se arregalaram, como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. Sim! Desta vez ela gritou, se jogando nos braços dele com tanta força que ambos caíram na areia. Sim, sim, 1000 vezes sim! Rafael rolou com ela na areia, rindo e chorando ao mesmo tempo, cobrindo seu rosto de beijos. Você disse sim. Você realmente disse sim. Eu te amo tanto, ela murmurou entre beijos. Tanto que ainda me assusta, mas não quero mais viver com medo. Nunca mais, Rafael prometeu, se afastando o suficiente para deslizar o anel em seu dedo. Ajustou-se perfeitamente, como se tivesse sido feito especificamente para ela. A partir de agora, só felicidade. Letícia admirou o anel em sua mão, o diamante capturando e refletindo os últimos raios do pôr do sol. É lindo. É perfeito. Como você. Rafael segurou seu rosto entre as mãos. Minha noiva. Sua noiva. Ela repetiu, experimentando as palavras. Isso soa como sonho realizado. Ele completou. Eles se beijaram na areia, enquanto o sol se punha no horizonte. Pintura viva de um amor que havia vencido todos os medos e obstáculos. Quando se separaram, ambos estavam cobertos de areia e lágrimas de felicidade. Quando? Letícia perguntou, brincando com um anel novo. Quando você quiser, amanhã se aceitar. Rafael sorriu. Esperei 28 anos para te encontrar. Não quero esperar nenhum dia desnecessário para me chamar de seu marido. E eu que pensava que 6 meses era muito rápido, ela riu. O coração tem sua própria cronologia, Rafael murmurou, puxando-a para mais perto. E o meu soube que você era a única desde o primeiro momento. Enquanto caminhavam de volta à pousada, mãos entrelaçadas, o anel de noivado brilhando sob as primeiras estrelas, Letícia percebeu que havia finalmente encontrado sua própria versão de final feliz. E era ainda mais bonito do que qualquer conto de fadas que havia lido. 3 semanas após o pedido de casamento, Letícia acordou em pânico. Era 4 da manhã e ela estava suando frio, o coração batendo como se tivesse corrido uma maratona. Ao lado dela, Rafael dormia tranquilamente, um braço possessivo ao redor de sua cintura, completamente alheio à tempestade emocional que ela estava vivenciando. O anel de noivado pesava em sua mão como um lembrete constante de uma promessa, que naquele momento parecia impossível de cumprir. Como havia sido tão impulsiva? Como havia dito sim tão rapidamente a algo tão definitivo, tão permanente? Cuidadosamente, para não acordar Rafael, ela se levantou e foi até a varanda do apartamento dele. A vista de Ipanema estendia-se diante dela, o oceano escuro refletindo as luzes da cidade como um espelho quebrado. Mas a beleza familiar não conseguiu acalmar a ansiedade que crescia em seu peito, como uma onda gigantesca. E se eu não conseguir fazer isso? Murmurou para a noite. E se não for forte o suficiente para ser esposa dele? Os últimos dias haviam sido um turbilhão de felicitações, planejamentos iniciais e a realidade gradual do que significava se casar com Rafael Costa. Não apenas com o homem que amava, mas com o CEO, com o império financeiro, com a exposição pública que vinha junto. Na semana anterior, uma revista de sociedade havia publicado uma foto deles, saindo de um restaurante com a manchete: "Quem é a nova namorada do bilionário Rafael Costa?" O artigo especulava sobre sua origem humilde e questionava se ela era adequada para alguém de sua posição. Letícia havia tentado fingir que não a afetava, mas as palavras grudaram em sua mente como mel venenoso. Origem humilde, adequada, como se amor fosse uma questão de classes sociais. Não consegue dormir? A voz suave de Rafael a sobressaltou. Ela se virou encontrando-o encostado na porta da varanda, usando apenas shorts, os cabelos bagunçados pelo sono. Mesmo sonolento, ele estava devastadoramente bonito, e isso só intensificou sua sensação de inadequação. "Desculpa, não queria te acordar. Você está tremendo."
Rafael se aproximou, envolvendo-a em seus braços por trás. O que foi? Por um momento, Letícia se permitiu derreter no calor dele, na segurança de seus braços. Mas então a ansiedade voltou com força total. Rafael, eu não consigo fazer isso. Ela sentiu o corpo dele enrijecer. Fazer o quê? Casar com você. Ser sua esposa. Fazer parte do seu mundo. As palavras saíram em uma torrente desesperada. Eu não pertenço a isso. Não sou adequada. Rafael a virou devagar para encará-lo, os olhos verdes brilhando com uma mistura de preocupação e algo que parecia decepção. Adequada segundo quem? Segundo todos. A frustração explodiu. A revista que disse que sou origem humilde. Seus colegas de negócios que me olham como se fosse uma caça-fortunas. As pessoas que sussurram quando entramos em lugares elegantes. E desde quando você se importa com a opinião de estranhos? Rafael cruzou os braços, a voz ficando ligeiramente mais dura. Desde que percebi que eles têm razão. Letícia se afastou dele, começando a andar pela varanda. Olha para nós, Rafael. Você é bilionário. Eu sou assistente administrativa. Você tem MBA por Harvard. Eu estou no 3º período de letras. Você frequenta galas de caridade. Eu nunca saí do subúrbio carioca até te conhecer. E isso importa para você? A pergunta saiu fria, quase acusatória. Importa para o mundo. Eu não estou me casando com o mundo. Estou me casando com você. Rafael se aproximou novamente, desta vez com uma determinação que a fez recuar. Ou estava, até você decidir que somos incompatíveis. Não é isso. É exatamente isso. Sua voz estava subindo, a frustração de semanas finalmente transbordando. Letícia, quantas vezes vou ter que provar que você é suficiente? Quantas vezes vou ter que dizer que te amo exatamente como você é? Até eu acreditar. A resposta saiu em um grito. Até parar de sentir que estou vivendo um conto de fadas que vai acabar quando você perceber que cometeu um erro. Rafael parou de andar, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Um erro? Sim, um erro. Letícia sentia lágrimas escorrendo pelo rosto. Você é incrível, Rafael. Perfeito. Merece alguém à sua altura. Alguém que não te envergonhe em eventos sociais. Alguém que... Pare! O grito dele ecoou pela varanda, silenciando-a imediatamente. Pare de decidir o que eu mereço. Pare de me dizer como me sinto. Pare de tentar me convencer de que não te amo. Ele se aproximou dela com passos deliberados, os olhos brilhando com uma intensidade que a fez tremer. Você quer saber a verdade, Letícia? A verdade é que eu passei anos rodeado de mulheres adequadas ao meu mundo. Socialites, executivas, herdeiras, mulheres com pedigree impecável e conversas vazias. Mulheres que me queriam pelo que eu tinha, não pelo que eu era. Rafael parou diante dela, a voz descendo para um sussurro intenso. E então apareceu você. Uma mulher que me desafiou no primeiro dia, que me fez ter que conquistar cada sorriso, cada toque, cada momento. Que me amou quando eu era apenas um homem cozinhando pão de queijo na cozinha, não quando eu estava assinando contratos de milhões. Rafael, você me fez sentir merecedor de amor pela primeira vez na vida. Me fez querer ser melhor, não para impressionar o mundo, mas para merecer você. Ele segurou seu rosto entre as mãos, forçando-a a encontrar seus olhos. E agora você quer jogar isso fora porque algumas pessoas que não nos conhecem acham que somos incompatíveis? É mais complicado do que isso. É sim, porque você está deixando o medo falar mais alto que o amor. Rafael recuou, passando as mãos pelos cabelos com frustração. Letícia, eu pensei que tínhamos superado isso. Pensei que você havia entendido que o que importa é o que sentimos um pelo outro. Eu entendi, mas... Ela hesitou, procurando as palavras certas. Até se você se cansar de ter que me defender, e se um dia olhar para mim e perceber que poderia ter escolhido melhor, então você realmente não me conhece. A voz dele estava carregada de uma dor que a fez estremecer. Depois de tudo que passamos, você ainda acha que sou tão superficial? Letícia o olhou vendo a mágoa em seus olhos e percebeu que havia cometido um erro terrível. Não estava protegendo seu coração. Estava sabotando sua felicidade.
Eu não acho isso. Eu só... Você só está com medo. E eu entendo isso. Mas não posso continuar lutando contra fantasmas, Letícia. Não posso passar o resto da vida provando que te amo se você não consegue acreditar. Rafael caminhou até a borda da varanda, observando o oceano em silêncio por um longo momento. Quando se virou de volta para ela, havia uma resolução em seus olhos que a apavorou. Talvez você tenha razão, ele disse quietly. Talvez sejamos incompatíveis. Não por causa de dinheiro ou classe social, mas porque eu preciso de uma parceira que confie em nós. E você ainda está lutando contra nós. Rafael, não. O pânico a atingiu como um soco no estômago. Preciso de um tempo para pensar, ele murmurou, caminhando em direção à porta. E você também. Quando ele desapareceu no interior do apartamento, Letícia se deixou cair na cadeira da varanda, percebendo que havia acabado de destruir a melhor coisa de sua vida. O anel de noivado em sua mão parecia zombar dela. Um símbolo de um futuro que ela mesma havia sabotado por puro medo. As horas seguintes passaram em um borrão de dor e arrependimento. Rafael havia saído de manhã cedo, deixando apenas um bilhete. Vou ficar no escritório. Preciso pensar. Você também deveria. Letícia passou o dia inteiro caminhando pelo apartamento vazio, cada canto lembrando momentos de felicidade que agora pareciam ter acontecido em outra vida. A cozinha onde ele preparava café da manhã, a varanda onde faziam planos para o futuro, a cama onde se amavam com uma paixão que transcendia o físico. Como havia sido tão estúpida? Como havia permitido que vozes externas falassem mais alto que seu próprio coração? Às 7 da noite, quando Rafael ainda não havia retornado, Letícia tomou uma decisão. Não poderia deixar as coisas terminarem assim. Não poderia permitir que o medo destruísse o amor mais verdadeiro que já havia conhecido. Pegou o celular com mãos trêmulas e ligou para Sofia. Leti, você está bem? Sua voz está estranha. Eu estraguei tudo. E então desabou, contando para a irmã sobre a discussão, sobre os medos que haviam ressurgido, sobre a expressão de dor no rosto de Rafael quando ele saiu. Meu Deus, Letícia! Sofia suspirou do outro lado da linha. Você realmente fez isso? Depois de tudo que ele provou para você? Eu sei que fui idiota. Eu sei que ele me ama. Mas, você deveria ver como as pessoas olham para nós. Como sussurram. E desde quando você ligou para a opinião de estranhos? A voz de Sofia estava carregada de exasperação. Leti, esse homem cancelou reuniões para estar com você. Te apoiou em tudo. Te ama de uma forma que eu nunca vi ninguém amar. E você vai jogar isso fora porque algumas pessoas invejosas fazem comentários? É mais complicado. Não é. É simples. Sofia a interrompeu. Você o ama. Mais que tudo na vida. Ele te ama? Sim. Ele te trata bem, te respeita, te apoia. Perfeitamente. Então qual é o problema? A pergunta veio carregada de impaciência. Leti, você está sabotando sua própria felicidade. E pior, está magoando um homem que não merece isso. Letícia ficou em silêncio, absorvendo as palavras da irmã. Sabe o que você vai fazer agora? Sofia continuou. Vai até ele e implora perdão. Vai dizer que foi uma idiota e que quer passar o resto da vida provando que merece o amor dele. E se for tarde demais? E se ele decidir que não vale a pena? Aí você vai aceitar as consequências das suas escolhas. Mas pelo menos vai saber que tentou lutar pelo que importa. Depois de desligar, Letícia ficou parada no meio da sala, o coração martelando. Sofia estava certa. Ela precisava lutar. Não poderia deixar o medo vencer novamente. Pegou as chaves do carro e dirigiu até o escritório de Rafael, rezando para que ele ainda estivesse lá. O prédio comercial estava quase vazio quando Letícia chegou às 9 da noite. Apenas algumas janelas permaneciam iluminadas, incluindo a do escritório de Rafael no último andar. Ela subiu no elevador com o coração na garganta, ensaiando mentalmente o que diria. A porta do escritório estava entreaberta. Através da fresta, ela podia ver Rafael de pé diante da janela panorâmica, as mãos nos bolsos, a postura tensa. Mesmo de costas, irradiava uma tristeza que a fez querer chorar. Ela bateu suavemente na porta. Entre. A voz dele soou cansada, distante. Rafael,
Ela empurrou a porta devagar, entrando no ambiente que conhecia bem. Ele se virou lentamente, os olhos verdes encontrando os dela. Havia uma expressão cuidadosa em seu rosto, como se estivesse se protegendo de mais dor. Letícia, o que faz aqui? Vim te pedir perdão. As palavras saíram simples, diretas. E te dizer que fui uma idiota completa. Rafael não respondeu. Apenas a observou se aproximar com cautela. Você estava certo sobre tudo, ela continuou, parando a alguns metros de distância. Estou lutando contra fantasmas. Estou sabotando nossa felicidade por causa de medos que nem fazem sentido. Letícia, deixa eu terminar, por favor. Ela ergueu a mão, os olhos cheios de lágrimas. Passei o dia inteiro pensando no que você disse. E percebi que você tem razão. Eu não confio em nós, não porque você me deu motivos para desconfiar, mas porque ainda estou apavorada com a ideia de ser feliz. Rafael cruzou os braços, a expressão permanecendo cautelosa. E o que mudou entre esta manhã e agora? Eu percebi que prefiro me arriscar a perder você por amar demais do que te perder, por não ter coragem de aceitar esse amor. Letícia deu um passo à frente. Rafael, eu te amo. Te amo tanto que dói. E essa dor não é ruim, é a prova de que encontrei algo real, algo que vale cada segundo de medo. Letícia, você me perguntou quantas vezes teria que provar que me ama. A resposta é nenhuma. Você já provou. Todos os dias, de todas as formas possíveis. O problema nunca foi você não provar. Foi eu não acreditar que merecia. Ela se aproximou mais, vendo algo mudando nos olhos dele. Eu mereço ser amada por você. Mereço ser escolhida por você. Mereço todas as manhãs que você prometeu. A voz dela ficou mais forte, mais convicta. E sabe por quê? Porque eu te amo com a mesma intensidade. Porque faria qualquer coisa por você. Porque você me fez uma pessoa melhor, mais corajosa, mais completa. Letícia... Desta vez havia emoção em sua voz. Eu não ligo mais para revistas ou para o que as pessoas pensam. Não ligo se acham que não sou adequada, porque a única opinião que importa é a sua. E você me escolheu. Ela estava chorando agora, mas não parou de falar. Você me escolheu quando poderia ter qualquer uma. Me escolheu com todos os meus defeitos, medos e inseguranças. Rafael deu um passo em sua direção, as defesas começando a cair. Então, se você ainda quiser me dar uma chance, eu prometo uma coisa. Vou passar o resto da vida lutando contra esses fantasmas. Vou trabalhar todos os dias para ser a mulher corajosa que você merece. Vou confiar em nós mesmo quando for difícil. E se eu disser que também tenho medo? Rafael parou diante dela, a voz saindo suave. Medo de que você fuja novamente quando as coisas ficarem difíceis? Então nós vamos ter medo juntos, ela respondeu sem hesitar. Mas não vamos deixar o medo decidir por nós. Nunca mais. Por um longo momento, eles se olharam em silêncio. Então Rafael ergueu a mão e acariciou sua bochecha úmida. Você tem certeza? Certeza absoluta? Porque se casarmos não há volta. Você vai ser minha para sempre, e eu vou ser seu para sempre. Tenho certeza. Ela cobriu a mão dele com a sua. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Mesmo sabendo que vai ter que aguentar eventos sociais, revistas de fofoca, pessoas invejosas tentando plantar dúvidas, especialmente por causa disso, ela sorriu através das lágrimas. Porque vai ser a chance perfeita de mostrar para o mundo inteiro como é namorar com o homem mais incrível do universo. Rafael sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela via desde a discussão. Namorar não. Casar. Ele segurou seu rosto entre as mãos. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Rafael Costa, você está me pedindo em casamento de novo? Letícia Santos, eu nunca parei de te pedir em casamento. Apenas estava esperando você aceitar de verdade. Ela se ergueu nas pontas dos pés e o beijou com toda a paixão e arrependimento que sentia. Rafael a puxou para mais perto, aprofundando o beijo como se estivesse selando um pacto eterno. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Eu te amo, ela sussurrou contra seus lábios. Para sempre e sem medo. Para sempre e sem medo, ele repetiu. Mas tem uma condição. Qual? Casamos em 1 mês. Não quero dar tempo para você mudar de ideia novamente. Letícia riu, o som ecoando pelo escritório vazio. 1 mês?
Isso é impossível. Não dá tempo de organizar tudo. Dá sim, especialmente quando se tem recursos ilimitados e uma noiva determinada. Rafael sorriu maliciosamente. A menos que prefira uma cerimônia simples. Apenas nós dois, suas famílias e algumas pessoas próximas. Simples soa perfeito, ela admitiu. Não quero espetáculo. Só quero você. Então você me terá. Todos os dias pelo resto da vida. 6 meses depois, Letícia acordou na casa que haviam comprado juntos em Barra da Tijuca. Uma mansão com vista para o mar, biblioteca imensa e uma cozinha onde Rafael podia cozinhar à vontade. O anel de casamento brilhava em sua mão junto com o de noivado, lembretes constantes de promessas cumpridas. Ao lado dela, Rafael ainda dormia, um braço possessivo ao redor de sua cintura. Ela observou seu rosto relaxado, o cabelo bagunçado pelo sono, e sentiu uma onda de gratidão pura. Bom dia, Sra. Costa. Ele murmurou sem abrir os olhos, o sorriso brincando em seus lábios. Bom dia, Sr. Costa. Ela se aconchegou mais perto dele. Como soube que eu estava acordada? Porque você para de respirar quando fica me observando. Ele abriu os olhos verdes, brilhando de diversão. E por que posso sentir você sorrindo? Estava pensando em como somos sortudos. Sortudos não. Corajosos. Rafael a puxou para cima dele, as mãos acariciando suas costas. Tivemos coragem de apostar no amor quando tudo conspirava contra. E agora? Agora temos todas as manhãs, ele sussurrou, beijando-a suavemente. Exatamente como prometi. Do lado de fora, o sol dourado do Rio de Janeiro iluminava o mar, enquanto dentro da casa, 2 corações que haviam aprendido a confiar no amor começavam mais um dia de felicidade. Porque às vezes, quando temos coragem suficiente para derrubar nossos próprios muros, descobrimos que o amor verdadeiro estava apenas esperando uma chance de entrar e transformar nossa vida em algo extraordinário.